Olá, tudo bem? Nós vamos refletir hoje sobre liberdade, sobre libertação, sobre ser livre. Vivemos um passado em que em nosso país a escravidão era algo normal. Se praticava abertamente sob o manto da lei, mas no século XIX a escravidão foi extinta. Porém, até hoje, muita gente ainda continua escrava. Eu não quero falar sobre aquela escravidão do passado, mas esse tipo de escravidão que eu vou tratar aqui com você agora. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, versículo de número 15. Vamos ver o que Jesus diz. Deus está ensinando sobre o Pai Nosso, e ele diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vejam neste texto o poder do perdão. A falta de perdão traz como consequência a retenção da graça de Deus. É como se a falta de perdão estrangulasse o duto por onde passa a graça de Deus. Se não houver perdão em nossos relacionamentos, também não receberemos o perdão de Deus. Que coisa incrível, não é? Deus atrela o perdão que Ele nos dá ao perdão que nós damos ou não a quem está ao nosso lado, aos nossos familiares, às pessoas que se relacionam com a gente, de modo geral. Se nós não perdoamos essas pessoas que nos ferem, Deus também não vai nos perdoar. Então, o perdão tem um poder muito grande. E se nós não perdoamos, a gente vai caminhar para caminhos desagradáveis, infelizes. Nós vamos ficar perdidos, sem direção. Como é que nós podemos viver sem o perdão de Deus? A única solução que nós temos é renunciar ao nosso orgulho e caminhar na direção certa, perdoar. Por que renunciar ao orgulho? Porque quando nós não perdoamos, nós estamos sendo orgulhosos. É o orgulho que nos impede de perdoar. E o que significa perdoar? Perdoar, literalmente, significa cancelar, abrir mão dos próprios direitos. Aquele direito que você tinha, você abre mão, só para perdoar. Liberação ou cancelamento de uma obrigação por parte do ofensor. Aquele ofensor seu tinha uma obrigação para com você. E você libera, você perdoa aquilo ali. Você faz como Deus fez. Nós éramos inimigos de Deus e Ele incondicionalmente nos perdoou. Ele nos perdoou por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Não porque nós merecíamos e também não merecemos. Então você observa o quê? Que o perdão não é uma questão de sentimento. Você não vai perdoar quando você sentir que deve perdoar. Perdão é uma atitude. Perdão é uma ordenança. Você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Observe, portanto, que este perdão que nós necessitamos dar, ele muitas vezes não é algo fácil. Ele é difícil, mas nós, mesmo assim, precisamos perdoar. E quando nós reconhecemos que Deus nos perdoou literalmente e liberalmente, sem pedir nada em troca, apenas porque nos ama, nós passamos naturalmente a perdoar. E aí nós passamos a perdoar porque fomos perdoados. Nós enfrentamos orgulho, porque perdoar incomoda. Nós muitas vezes queremos alimentar o nosso próprio eu. Mas a proporção que nós vamos entendendo este amor de Deus por nós, este amor de Deus por nosso próximo, este amor de Deus por aquele que nos feriu, o perdoar vai ficando mais fácil, até que passamos a simplesmente não guardar rancor em nossos corações.
não guardar nenhuma mágoa em nossos corações. Quando nós perdoamos, nós somos libertos do cativeiro, porque a falta de perdão nos prendia àquele momento em que fomos feridos, nos prendia àquela pessoa que nós estamos guardando o rancor dela, nos prendia ao passado, nos agrilhoava aquele sentimento, nós íamos dormir com ele, nós acordávamos com ele, nós passávamos o nosso dia com ele, mas agora que nós perdoamos, nós quebramos as correntes, nós fomos libertos. Então perdoar beneficia o outro, mas beneficia muito mais a gente que perdoa. Então perdoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.